Hola Andrés, hola a todos. Olá, deixa eu ajeitar essa câmera aqui para melhorar. Boa tarde a todas e a todos. É, Mais uma vez, começando aqui mais um encontro, né, do nosso curso de iniciação ao Teatro Lambe Lambe. São oficinas que passou assim num projeto da PNAB aqui, de Unai, Minas Gerais, que é o Programa Nacional Aldir Blanc, no edital 10 de 2024. Então, foi um edital do ano passado, que a gente pôde desenvolver e está desenvolvendo, né, várias atividades no ano de 2024. E porque a gente é um ponto de cultura, né? Nosso espaço aqui, o Teatro de Quintal, que é, que é a sede, né, do nossa companhia de teatro, a gente é um ponto de cultura e a gente prometeu no ano de 2024 fazer várias atividades. A gente já fez no início de janeiro um curso de direção para artistas daqui de Unai, né? Que iriam dirigir um projeto que aconteceria em fevereiro até junho. Aí depois a gente fez esse curso de iniciação ao teatro com alunos das escolas públicas. E eu, por exemplo, faço teatro porque em 2007 eu participei de um projeto semelhante a esse, assim, sabe? De iniciação ao teatro nas escolas públicas. Estava lá com 20 anos, 19 anos, e aí entrei num projeto semelhante a esse. Depois a gente fez um curso de iniciação a Libras para artistas aqui no Naí. A gente tem dois amigos, assim, que são parceiros dos nossos projetos, que são intérpretes de Libras. E aí foi uma oportunidade de a gente ter quatro encontros, sábado e domingo, para aprender um pouco sobre Libras, sabe? Nós, atores da nossa companhia, alguns outros artistas aqui de Unai. E depois desse curso de Libras, a gente fez um festival estudantil com quatro novos espetáculos, vindo lá daquele curso de direção de janeiro, daquele curso de iniciação às escolas, a gente fez um festival. Esse agora, esse curso de Teatro Lambe-Lambe, já é o último desses projetos que a gente vem fazendo. Percebe que a agenda ela vem sendo feita desde janeiro, isso tudo de um edital de ponto de cultura. Eu queria agradecer muito, muito vocês que estão aí participando com a gente nesse curso. Eu gosto de falar sempre que eu aprendi o Teatro Lambe Lambe de forma gratuita e eu tento sempre, todo ano, pelo menos uma vez ao ano, fazer essa oficina de 12 encontros de forma gratuita para quem está fazendo. Então, eu sempre procuro passar esse projeto em algum tipo de edital, para que todo ano eu tenha ele disponível para meio que devolver o que o teatro me deu, assim, sabe? Ele sempre me levou em alguns lugares e não me cobrou nada, sempre, pelo contrário, sempre me deu coisas. Então, agradecer vocês aí por aceitar esse convite da gente participar aí desses 12 encontros. A gente começou, esse é o quinto encontro nosso. O primeiro encontro a gente começou a falar um pouco sobre a história e a criação do Teatro Lambe Lambe, né? Quando surgiu, como surgiu, quem criou e de lá para cá o que aconteceu, né? A gente falou no segundo encontro sobre a dramaturgia, né? Alguns, alguns pilares interessantes que o Teatro Lambe Lambe tem. Depois a gente começou no terceiro e no quarto encontro falar sobre cenografia, sobre cenário, sobre como vai ser as aberturas dos espaços. Semana passada a gente teve o yoga aqui com a gente, que foi para mim foi um aulão assim, tipo, ele abriu todas as duas casas de espetáculo que ele tem, uma que já está pronta e outra que ele está em produção, e explicando assim todos os dispositivos, as dificuldades que ele se deparava, né, e logo depois como ele resolveria essas problemáticas, né, esses problemas. E foi muito interessante porque a gente vai encontrar esses problemas no Teatro Lambe Lambe. Como é que eu vou dar vida para o meu objeto?
vai ser ele vai ser de linha, que vai ser uma linha que vai mover os braços. Ah, ele ainda tá duro, então, quando eu viro a cabeça, o pescoço vira todo, então eu tenho que fazer uma trava. São coisas que vocês vão descobrindo quando tá produzindo. E para mim a aula do yoga foi, foi muito boa, assim, tipo, é, é um tutorial de como é a vida do teatro lambe-lambe mesmo. Quem faz lambe-lambe tem que ficar fazendo aquelas traquitanas, né? Eu falo, o teatro lambe-lambe é cheio de traquitanas, assim, cheio de dispositivos que abre aqui, que fecha acolá, que chove, que dá zoom, que desce, que gira, enfim. Então a gente tem que aprender esses dispositivos. Hoje, é, eu queria ver como é que tá, Lu. Como é que tá a sua casa de espetáculo? Você quer mostrar alguma coisa do seu trabalho? Olha, eu tô, que ontem nós tivemos aqui uma palestra no projeto também do PNAB aqui em Diadema, né? E estava tudo em mala, mas eu tirei da mala a mansão, que aqui meu espaço eu tenho que deixar as coisas guardadas para não os gatos não pegarem. E eu abri a caixa dos gatos, ela está não está montada, mas as partes que eu acho que são interessantes, que é de movimento, os bonecos, talvez seja, eu posso disponibilizar. Mas também, se tiver outra demanda, que eu estou muito curiosa de ver as caixas dos demais, né? Que o processo também é tranquilo, tá? Não, não se prenda a vislumbrar o meu lambe que já está em andamento. Vamos, tá bom? Beleza. Então eu vou perguntar se tem o Zé Brau, a Bruna, a Gala. Se vocês quiserem mostrar alguma coisa do trabalho de vocês, como que tem avançado, se tem alguma coisa de boneco também, porque a gente já poderia conversar um pouco mais já pensando, né, sobre animação, sobre a manipulação, né, de bonecos, ou de objetos. Pode ficar à vontade. O pessoal não vai falar, faz pedra, papel, tesoura aí, tá? O pessoal tá brigando, né? Joaquim Pô aí, quem vai primeiro. Vamos lá, então. É, eu fiz um videozinho lá só para experimentar, né? Aqui das figurinhas que eu achei aqui, então ainda vou ajustar, ainda não está finalizado, né? Eu vou ampliar um pouquinho mais, que eu achei que dá para ficar um pouquinho maior no tamanho, até para fazer os recortes que você sugeriu, o pessoal sugeriu lá, né? De fazer os vazados, fazer a movimentação do braço dos tocadores que eu quero. E aí vou inserir também o Cabeça de Lança, que é um personagem muito bacana que eu gosto também. Aí essa semana eu estava pesquisando aqui, eu não tirei ainda a figura dele, mas ele vai ser inserido também um personagem, a figura do Cabeça de Lança. Bom, tô vendo. É, eu queria ver se eu tinha aqui. Eu acho que a sua sombra você pode perceber que ele vira um monte, né? Por causa da ausência da passada da luz, né? Ou seja, por recorte, como você disse que se aumentar vai poder cortar mais facilmente, né? Porque quanto maior a imagem, mais fácil de você fazer esses recortes. Ou você pode usar, como eu te falei, né? Que é aquela transparência de... O pessoal utilizava em retroprojetor. E aquilo você pode fazer com canetão. Pode ser colorido, pode ser preto. E o que não é pintado, a luz.
passa, né? Então você pode recortar também, que dá para fazer recorte facilmente também. E dá para colocar cor também. Então, de repente, você pode recortar. Suponha que tenha. Vamos pensar o babador da roupa do Boi Bumbá. Se você fazer recortes e de repente colocar uma sacolinha colorida, um plástico que possa dar outra cor, quando a luz passar, não vai ser só uma luz normal. Você pode pensar também nessas questões de coloração que você queira adicionar também. Porque é intrigante, né? Você pensa em teatro de sombra, e aí você imagina que sombra é sempre preto, né? Mas você consegue fazer sombra colorida, brincando com algumas coisas como isso, sabe? Como alguns filtros que você possa mudar essas cores. Mas, eu quero fazer só preto e branco. É uma opção também, entende? É, eu dei uma bola fora. Ontem eu levei uns LEDs para o Zé Brown, que ele foi na palestra, e eu esqueci de levar o acetato, que eu tinha me comprometido de levar esse acetato para ele experimentar. Mas não é tão longe aqui para a gente se encontrar, que eu tenho bastante acetato da época da pandemia, que nós, no final de pandemia, a gente fez ao vivo e colocava o acetato na frente. E ficou mais barato comprar em um rolo do que comprar pedaços, né? Então, eu Sim. tenho muito acetato. Eu vou ceder pro Zé Brown para ele experimentar. Mas foi falha, que eu esqueci de levar o Olha que eu vou pegar acetato. aqui, rapidinho. Ma- E para dar esse colorido, pintando, passando canetinha e deixando secar, também dá essa transparência. Eu fiz esse experimento em um. Lembra, Zé Brown, que eu te mostrei um vermelho e rosa? Sim, sim. Então, eu vou fazer esses experimentos aí para ver como é que fica, né? Aí eu vou fechando o que que eu quero. Voltei, gente, desculpa, tá? É,
Além de demorar a entregar para mim, eles ficaram falando que não tinha pago e já estava pago. Ai, que preguiça. Voltar. É, o Zé Brau já falou. Bruna, quer mostrar um pouco do seu trabalho, como tá? Vi que você avançou bastante. Boa tarde. Boa tarde. Travou só para mim? Travou para vocês também? Travou. Agora Agora voltou. Então, tá Legal. aqui o barco. Eu fiz o esquema que o André falou, sabe, de pensar um compartimento para poder gravar com o celular, que eu achei uma boa ideia. Que é Legal. essa aberturinha aqui, né? E combina com o que a casa é, né? Também Aham. é uma Aí, porta. é, Travou novamente, Bruna. deu? Voltou? Voltou. Eu já fiz o buraco para enxergar, né? No caso aqui, para espiar, que depois eu vou deixar mais ajeitadinho. E, enfim, eu montei um esqueminha assim aqui que é só para eu testar, né? Mas aí eu bolei uma escada, tipo uma escada daquelas giratórias aqui que nem sei se vai ser usada, né? Mas acho que ela fica bonita. Ah, e aqui embaixo, tal, aqui essa cúpula aqui depois ela vai ser como se fosse um telhado de um viveiro, sabe? Sim. E eles vão ser desmontáveis. Essa estrutura aqui também ainda não está fixa, sabe? Eu ainda estou testando ela, como que ela vai ficar. Então, no caso aqui, ela ainda está toda. Ela ainda não está presa. É uma coisa até que depois eu vou decidir se eu vou deixar ela presa. Bruna, eu acho que de repente a sua casa de espetáculo esteja um pouquinho longe do Wi-Fi, que antes você estava tranquila, agora ficou um pouquinho travando. Voltei, Voltou. voltei. Não sei onde é que eu falhei. Meu próximo passo agora vai ser pensar os mastros. Mas eu já arrumei uma madeirinha ali roliça para trabalhar nela. Provavelmente depois eu vou testar alguma coisa. E, enfim, depois eu quero começar a trabalhar nas plantas lá dentro também. Aí provavelmente as plantas eu vou. Travou nas plantas. Provavelmente com tecido. E quero botar também uma mesinha, uma cadeirinha, enfim, pensar o cenário lá dentro. E o boneco, a princípio, vai ser a manipulação com vareta
e eu tô querendo usar ímã na mãozinha dele para conseguir fazer algum tipo de movimentação lá dentro, né? Botar uma vareta com ímã e Voltou. voltou? Ah, Voltou. desculpa, gente. É que tá ventando muito aqui e aí isso atrapalha o sinal da internet. Você falou das plantas e aí depois travou. Aí você falou mesinhas e aí travou. Ai, desculpa. Então, isso, o boneco, quero trabalhar com E travou. Eu te aconselho, quando for falar, só deixa o áudio aberto, a câmera desligada, que gasta Ah, menos internet. pode E aí você. ser. Isso, Aí, agora acho tá. que agora vai melhorar. Então, não sei se deu para escutar que eu quero trabalhar com imã no boneco, né? Então, a ideia é Não adiantou. Travou novamente. ah, Vou fazer o seguinte, eu vamos. vou pedir para que você depois mande um áudio lá no grupo explicando quais são as formas que você tem pensado em fazer, beleza? E aí a gente vai conversando sobre isso. Mas de imediato tá muito legal o seu trabalho, já tá bem avançado. É, a dica que eu posso dar para você e que é para todo mundo também é que quando a gente trabalha com miniaturas, construção de cenários e bonecos, muitas das vezes a coisa que a gente vê, que acha que é, né? Tipo, vou fazer um barco e ele é feito de madeira. Muitas vezes nem é madeira, é um papelão que é pintado de madeira. Outro exemplo que o Yoga fez, ele tinha lá um trompete. Aí a ponta do trompete não era, nem era de metal, era um palitinho de dente que foi pintado. Então algo que é de madeira vai virar metal, e às vezes o que é de papelão vai se transformar em madeira. Então, às vezes, a gente tem um objeto na nossa frente que tem a forma que você precisa, e às vezes é só recortar um pedaço dele, colar com a outra parte, pintar, que vai transformar num vaso, por exemplo, que vai Uhum, transformar num violino. Então, ter um olhar clínico para as formas, né? É, às vezes a gente acha que tem procurando uma coisa de madeira para fazer algo de madeira e tá numa coisa que é de metal, né? Ou que é de plástico, que falta só bater uma pintura e aí chega no que você precisa. Então seu trabalho tá muito legal, tá muito bonito. E qualquer coisa você me chama no PV. E pode mandar o áudio lá explicando direitinho para nós, tá bom? E, e é isso. Eu queria agora utilizar agora para conversar com a Graciela. Olá, Graciela. Hola, hola a todos. Olá, ¿Cómo están? estão bem? Como tá o processo? Trabalhando muito? Eh, Voy construyendo una de las escenas que hay en la caja. Aún no lo pruebo dentro de la caja porque me gusta montar las cosas afuera primero y después ver la dimensión de la caja. Eso sí, sé que hay un rango que, por ejemplo, los muñecos o los objetos que uno construya, los hago entre 12 centímetros, ya que la caja igual debe medir unos 35 de altura más o menos. Y
Hoy estoy en el proceso de construir una habitación de características del territorio donde yo vivo, que es un living o un comedor chilote donde hay cocina a leña y ahí se comparte el fueguito, la gente se reúne, tejen alrededor del fuego, hay todo un ritualillo ahí. Y bueno, y esto estoy en cartón construyendo esta cocina a leña. Y aquí le he puesto un fueguito con, no sé si se alcanza a ver, con algunas maderitas. Bueno, eso lo va a utilizar uno de los muñecos. Igual me falta la terminación porque ya que estoy elaborando recién la estructura. Pero en eso voy, em, trabajando una de las escenas por separado. ¿Este fue el Andrés? Porque Ah, porque, ¿sabes por qué no lo estoy haciendo en una cajita de cartón? Porque mi idea es al tiro pasarla a la cajita que realmente voy a ocupar, ya que la experiencia de trabajar con la Lambe y de viajar con la Lambe me ha hecho tener una estructura diferente para construirla. Entonces ocupo estas maderas que son trupán y con esto voy a construir como todo el contorno de la caja en el fondo. Se va a ah, adaptar a esto. tá bom, Eso. muito bom. Graciela também está bastante avançada. Te Todo escucho mundo abajo, aqui. amigo. Tá me ouvindo? Ahí sí. Ah, tá muito avançado o trabalho seu, tá legal. Já tá aí no cenário. E, e qualquer coisa pode me chamar também, tá bom? Ujú. Deixa eu interromper aqui essa forma de visualização. Acho que agora é contigo, Lu. Gala também. Gala? Eh, mi, a ver, el avance de mi caja ha estado parado, la verdad. Me quedé en la parte de lo que hablamos el otro día respecto al sistema lumínico. He podido hacer algunas pruebas, pero no he avanzado más que en las pruebas. No he podido eh, materializar mucho. Estuve buscando en el comercio algún tipo de portapilas que fueran un poquito más resistentes y lamentablemente no me fue muy bien, la verdad. Encontré solamente los típicos que son como a nivel de escolar, como estos, eh, los escolares ah, que son así y, y la verdad es que no sé, como que siento de que son un poco inestables y como que esto no me agrada mucho, son un poco como muy débiles. Sim. Entonces, he estado, no sé, pensaba en buscar por internet, quizás buscar algo mucho más sólido, que fuera como más como profesional, por decirlo así, no tan escolar, pero no he encontrado. Entonces quedo como en eso, ¿viste? No, estoy pensando que quizás podría usar batería de 9 volt o usar esto nomás para salir del paso. Y estoy ahí, estoy estancada en el tema de lo lumínico porque siento como que me relajé un poco en el sentido de que como que ya siento que la caja está
un poco terminada con el tema de la pintura, de los accesorios de adentro, de los árboles, lo que quiero como representar adentro de florecillas y pasto. Entonces, como que me quedé ahí como pegada, como que no he podido salir de eso, pero es cosa de organizarme en el tiempo también. Estoy haciendo un montón de cosas, entonces por eso estaba así como un poquito, lo dejé un poquito de lado. Tranquilo. Eu não tenho o costume de trabalhar com pilhas. Con pilas. Eu sempre trabalho com baterias de 9 volts. E aí, com essa bateria de 9 volts, eu encontro ele simples assim, né? Que muito simples. E agora eu estou usando esse aqui, ó, que é uma caixa. É um pouco mais resistente do que essa aí. Aí ela tem uma chavinha para desligar e ligar também. De Aí esas aqui, ó, cajas no he podido encontrar acá. No he, e no hay de esas. e ela é toda fechada. E aqui tá vendo um parafusinho? Aqui. Aí Sí. arranca a tampa, aí lá dentro tem a bateria 9 volts. Ya, Então ela fica perfecto. protegida e ela é toda fechadinha, mais resistente do que aquela. Aquela ela fica exposta, né? A pilha fica um pouco mais aberta Ujú. e às vezes a pilha sai. Essa aqui não. Às vezes você tem que colocar um calço de papel pequenininho só para fazer com que a bateria encaixe certinho. Mas é coisa simples, mas é proteção. Ela é bem protegida, tá vendo? E ela é resistente. Igual yo implementé un nuevo circuito de luces y ocupo esto, que es recargable y me dura para muchas funciones, que es como para cargar los celus, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi otra cajita, este es el circuito de las luces y se enchufa esto al circuito de las luces. Entonces yo tengo mucho tiempo luces, o sea, no se me va a acabar nunca la batería porque lo que se ocupa dentro de la escena es muy poquito. Entonces puedo hacer muchas funciones. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama Este, no sé, eso? pero es un adaptador de celular, como de para cargar los celulares. Powerbank. Y lo cargo, por ejemplo, el cable va acá y esto es de los cigarrillos, como el adaptador de ese donde va para cargar en el auto, ¿cachai? Y eso se conecta a esto y ahí hacen el circuito que dura mucho, mucho tiempo. Solo se te va a acabar si no recargas esto, pero esta batería dura mucho para muchas funciones. Entonces es mucho Sim. más fácil que usar pilas, por ejemplo, que antes me pasaba que se me descargaban las pilas, porque igual compraba pilas recargables o la Lu, mostra pra gente aí o seu trabalho, como é que tá? Tá, tá. Ah, deixa eu virar aqui a câmera para mostrar o. Cadê? Aqui. Essa aqui, eu vou virar de assim, que eu acho que fica mais. Deixa eu pôr para cá para eu enxergar. É, essa aqui é a estrutura de baixo da mansão. Aí, aqui é onde apoia um. Isso daqui é que eu prendi com arame, então não encaixa, que ele encaixa para dar apoio à caixa que vai em cima, porque a manipulação é por baixo.
Então, esse aqui, ele não tem do arame aqui, né? Que tem parafusos. Aqui ia demorar muito e eu esqueci de colocar. Mas aí eu coloco a caixa em si, ali em cima, ela fica apoiada. Espera lá, deixa eu apoiar aqui. Deixa eu ver se fica, tá na direção. Essa parte de baixo, Lu, ela fica como se fosse um tripé também? Adiciona É, altura na sua embaixo casa de dela, espetáculo? para ficar na altura, vai isso daqui. São os pés. Eu vou mostrar Ah, como eles sim. encaixam lá. Tem os pés, que são arranhadores. Legal. E daria para pôr assim numa mesa também, né? Mas, Ela tem um tripé ó, próprio. aqui embaixo tem os buracos onde isso aqui encaixa. Tá, tá correto? Pera lá, deixa eu ver. Eita, eu saí da página. Não, tá mostrando. Pera lá que eu tô em outro. Tá, abriu aqui outro link. Ó, esse aqui encaixa, são 4 pés, encaixa, aí eles têm um outro apoio, e o pezinho final é esse aqui, que ele passa por um vazado. Com uma mão só fica difícil, deixa eu virar assim, e aí agora eu consigo enxergar. Ó, ele passa, é para não desequilibrar, né? E aí o pé encaixa aqui. Espera lá, deixa eu virar a câmera. Ó, esse é o pé de baixo, fica no chão. E aí dá para pôr em duas alturas diferentes. Ele pode ficar mais baixo para a pessoa assistir sentada, ou como eu fiz no evento, ele ficava, as pessoas assistiam em pé. Pela questão da pandemia, aqui tem a almofadinha, que, que vai aqui embaixo, porque aqui, aí deixa eu mostrar dentro da caixa em si. Ela estava aberta até ontem, mas como talvez usasse, eu tive que fechá-la. Deixa eu descer. Está sem luz. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Acho que melhorou um pouquinho, né? Ali embaixo é que entra nesses vazadinhos aqui, que o boneco entra e circula. Dá para ter ideia? Eu vou colocar lá em cima para entrar com o boneco. Deixa eu colocar aqui numa posição que eu acho que talvez eu virar ao contrário, que aí eu consigo enxergar da onde eu estou. Cadê? Pera lá, como que eu viro? Aqui, isso. E aí eu consigo me enxergar. Vou pôr, tá aparecendo? Tá, né? É,
Não vai ficar. A gambiarra que eu fiz não adiantou. Vou pôr de assim. Ó, olhando por baixo. E aí o boneco, ele entra. Cadê? Ele entra por aqui. Ele é movimentado pelos. Eu coloquei ele justamente na que não tem passagem. Deixa eu pôr esse aqui no chão. Cadê? Pronto. Agora eu consigo enxergar e fazer. Ele entra e ele vai circular aqui. Essas partes arredondadas é para conseguir girar o boneco. Se não tivesse esses pequenos círculos, ele não giraria. Ele ia ficar enganchado. Então, aí eu tive que fazer esses círculos para ele girar. Muito bom. E é que se eu puser as duas mãos, porque esse boneco movimenta com as duas mãos. No final da minha cena, os dois bonecos, vou mostrar lá em cima com o boneco lá em cima. Deixa eu descer. Só um momentinho para eu colocar aqui na mesa. Ó, Eita, é o contrário que eu tenho que virar agora a câmera. Não virei. Virei. Ó, onde ele está se movimentando. Deixa eu pôr a tela grande aqui para mim. Tá dando para enxergar o gato lá? Aí ele vai passando pelos vãos aqui em cima. Eu não consigo manipular assim. E, e a grande surpresa dentro da história, voltar aqui para minha tela. Cadê? A grande surpresa é que no final o miado some da parte de cima. E eu não experimentei ainda fazer com fone de ouvido. Esse trabalho foi feito logo pós-pandemia e eu usava aquelas caixinhas acústicas. Então tinha o som do gato miando lá em cima e aí o som passava para essa parte de baixo, onde aparece os gatos no tamanho físico. Na época não podia a pessoa ter contato por conta das questões de transmissão ainda do Covid, né? Então, os gatos, eles ficavam, tinha uma cobertura ali, eles ficavam escondidinhos no canto da tela, aí eles apareciam ali aí a pessoa acabava olhando, fazia um barulho lá embaixo e elas acabavam olhando ali e mexiam com eles através do acetato. Aí a curiosidade pera lá, deixa eu ver, um papel branco aqui para
Que gato preto no preto, né? Ele tem dois que dá esse movimento e também ele vira a cabeça, Legal. né? O outro acho que vira a cabeça melhor que esse aqui. É uma bobagemzinha, mas ali dentro Faz da diferença. casa, né, ele dá vida, né? Ele faz o movimento da coluna do gato, né? É. E esse gato foi muito engraçado que quando assisti um espetáculo da Gabriela Céspedes, a gente estava fazendo uma oficina com ela, eu não vou lembrar o nome do espetáculo. Gata É Negro. Gato Negro, isso. Tinha o gatinho, e eu achei o máximo essa coisa desse movimento da cabeça. É, é que minha blusa é preta, deixa eu pôr aqui. Ah, pera lá, é de ação que eu tenho que fazer. Ó, Hum. desse movimento, dele mexer só a cabecinha, né? Então, aí ela ficou hospedada na casa de uma amiga aqui de Santo André. Aí lá fomos lá fazer um bate-papo. Aí eu falei, mas eu quero saber como que é o mecanismo desse gato. Aí ela mostrou, falei, bah, vou fazer. E como eu tinha dois gatos em casa do meu filho, tinha esse histórico do gato estar na rua e ninguém resgatar. Um a gente resgatou de um abrigo e o outro ele apareceu na escola e foi para casa. E aí a história pega um pouco nessa questão de que o gato ele está na rua. Essa história de dizer que os gatos eles ficam na rua e são felizes, mas eles, principalmente gatos pretos, eles passam por muito sofrimento na rua. E aí meu ímpeto foi de dizer, olha, os gatos estão na rua, mas se eles vierem para casa, eles, eles vão ter condições melhores de vida. E assim, eu não gosto de gato, não tenho muita afinidade, mas esses dois terem vindo para minha casa me proporciona uma coisa assim, eles são afetuosos, e quem pega um gatinho desse aqui já quer abraçar. Então, de estimular um pouco essa questão da adoção. Esse foi o meu ímpeto de fazer a história. E quem proporcionou isso foi justamente os dois gatos. Eu mandei foto ontem, né? Um deles dentro Tava dentro da Desde casa. que eu comecei a fazer o protótipo, que eles invadem a mansão. Olha, eu também não E gostava de para gato, carregar não, viu? essa caixa menor, ela cabe dentro da caixa maior. Eu fiz nessas proporções para caber lá dentro. Para reduzir o tamanho, fica bem difícil, eu teria que refazer inteira. Então, eu arrumei uma mala. Eu tenho uma mala gigantesca e é nela que vai seguir viagem, né? No vídeo parece pequenininha, mas ela é imensa, essa mala. E aí cabe tudo lá dentro, os pés é que são mais difíceis de carregar, porque é muito largo. Cadê? Volta. Olha o tamanho disso aqui. Eles são bem grandes. E aqui, essa parte que eu deixei no papelão, é para encaixar no buraco lá e travar. É uma bobagemzinha, mas se não tivesse essa barreira,
a caixa desceria direto. Então, com o enfeite, é, ele dá o sustento, né? Encaixa e fica paradinho aqui. A tampa não ultrapassa essa parte. São coisas bem simples, bem bobas, mas que são soluções que eu consegui para essa casa. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lu. Imagina. É, vou passar agora. Dayana, como é que você tá? Fala conosco. A gente está aqui no movimento de mostrar como está cada processo. Quem já tem sua casa já avançada já está mostrando. É, tanto a Dayana quanto a Elsa, qualquer um quiser mostrar, porque a Bruna já começou a mostrar, o Zé também já, a Lu acabou de mostrar, a Graciela mais a Gala também. É, fique à vontade. Agora, se vocês não tiverem, a Dayana vai abrir o microfone. Oi, tudo bom? Oi. Eu hoje não tenho aqui minha caixa. Que eu tô fazendo ela na casa de uma amiga. Que eu tenho lá todas as coisas, mas aqui eu tô hoje aqui em casa e eu não tô com ela. Aí eu falei, vou acompanhar. Mas eu, tipo assim, peguei as tuas sugestões, né, de ficar olhando pra caixa. E tô nisso, sim, tipo, já tô meio que pensando várias possibilidades e colocar, criando outros objetos para que a caixa fique mais, né, chamativa, assim, também, né, que os objetos com que ela vai se relacionar. E, e é isso, o que eu tô fazendo hoje aqui, ainda pensando assim na boneca, então tô pensando assim, ah, o chapéu, eu quero que seja uma boneca assim meio, um pouco assim meio indígena. E eu tô nisso, tô tipo assim, pegando referências das mulheres camponesas e tipo colombianas, que elas têm uma característica assim de vestir, de usar um tipo de chapéu e de certos tipos de roupas. Aí eu tô nisso, tô costurando isso, criando essa parte assim da boneca. E acompanhando vocês aqui para ver os processos também. E aí? Tranquilo, tranquilo. É, qualquer coisa pode me chamar no PV, tá bom? Ou lá no grupo mesmo. Eu Tá queria bom. aproveitar agora esse restinho. Elsa, quer mostrar alguma coisa? Senão eu vou seguir. Queria mostrar aqui, eu vou até virar a câmera. Deixa eu ver. Pronto. Aqui, visualizar grandão para todo mundo ver. Aqui tá alguns dos meus bonecos. Vou pegar esse aqui primeiro. O preto não tá muito bom. Acho que agora deu pra ver. O que eu quero mostrar às vezes, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Às vezes a gente não precisa construir o boneco todo. Aqui, por exemplo, a manipulação, a animação, né, tudo por cima, ó. Tem cá esses dois gatilhos para mexer a mão e esse aqui mexe a cabeça. Então ele é de linha, né? E vai até onde está o bonequinho. Mas percebe que eu fiz uma cadeirinha para ele meio que sentar e eliminar as pernas?
Aqui tem uma questão que eu gostaria muito de vocês observar. É essa fixação do boneco. Porque se eu não tivesse nada para ele fixar no chão, né? Ficar firme, dificilmente eu conseguiria fazer essas movimentações que eu consigo fazer aqui agora. E ele é feito de rolha, rolha de vinho, entre as articulações do pescoço, do abdômen e da virilha ali, né? O que seria a virilha, são essas paradinhas que a gente coloca em chinelo, né? Em sandália para fazer. São bijuterias, né? Coisas que a gente miçanga e faz o olho, faz o pescoço. E no ombro ali tem um araminho, dois araminhos que você vai ficar ruim. Ah, agora deu para melhorar. Que faz a movimentação do braço. Esse agora vou mostrar esse aqui. Esse boneco, cadê? Achei. Ele tem a movimentação super simples. Ele só mexe aqui no ombro, nem cotovelo ele tem. E ele mexe aqui na perninha aqui, e nem joelho ele tem. Ele é animado por cima. Ele entra aqui, ó. Vai por cima. Outras coisas que eu queria mostrar para vocês é que às vezes, né, na casa de espetáculo é interessante a gente fazer esses trilhos. A Lu mostrou na casa de espetáculo dela que tinha os trilhos por onde passava, só que no caso dela era por baixo. Esse, como a animação é por cima, tem os trilhos, tá vendo? Ó, outro trilho aqui, outro aqui, ó. São vários trilhos. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso mostrar. Essa aqui eu já mostrei, que a animação ela é movida pela movimentação de um canudo, que eu já mostrei. Deixa eu ver mais que eu posso mostrar. Aí, esses aqui são os bonecos que mais eles estão quebrados. Eu vou ter que melhorar. Ah, aqui, o Zebrão. O bonequinho que eu te falei. Tá vendo? Entre as toras aí de madeira do caminhão, tem plástico ainda. Não tá cortado. Mas aí a luz parece que tá cheia, tá vazada. E não tá. O vidro do caminhão também não tá recortado. E parece que tá. Aqui nas rodas dá para perceber um pouquinho melhor. Que dá para ver o papel plástico, né? Então, isso aqui eu acho que é uma ideia interessante para vocês. Deixa eu virar aqui. Ah, tá. Esse aqui é o ovo de Yucatán. Lá dentro dá para ver que tem um dinossauro com o pescoço caidinho. Ele, ele é preso no cenário e ele só move a cabeça com a cordinha. E a vida é dada só por essa cordinha. E aqui em cima, ó, já tem um canalzinho onde eu só puxo. E a animação só fica com isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse simples dispositivo é que às vezes a gente precisa e necessita, né,
de algum suporte para que o seu boneco tome vida. Aquele boneco das rolhas, por exemplo, que são linhas, eu precisei de uma cadeira para que ele ficasse sentado. Esse outro que é o dinossauro, eu precisei que ele fosse colado no chão, né? Então, às vezes, é igual o boneco do yoga da semana passada. O boneco dele é fixo na cadeira, ele não tem movimentação, ele não sai da cadeira, mas ele tem movimentação, ele tem vida. Ele mexe o braço, ele mexe a cabeça. Então, às vezes, a gente fica preocupado em fazer um objeto que quer se mover muito, e a solução está em deixar ele estático. Assim, não estou falando no caso do Zebral, que a técnica é sombra, então precisa de movimentar, de entrar figura, sair outra. É estética diferente. Estou falando em outros que ainda pretendem criar cenas com bonecos, com objetos, e muitas vezes o interessante é ele ficar quieto e mover algumas coisas, pequenas movimentações, como é o gato que a Lu mostrou. Ele mexe a cabeça e mexe a coluna. Isso já é o suficiente, né? Chatlam é tudo pequenininho, então qualquer coisinha fica grande. Então, muitas vezes movimentação brusca, para lá, para cá, não sei o quê, não é tão interessante quanto uma movimentação simples. Quando eu fiz o curso de teatro lambe-lambe quando eu estava lá no início mesmo, de aluno mesmo, em 2020, tinha uma colega que ela fez duas casas de espetáculo ao mesmo tempo. E ela fez uma Chapeuzinho Vermelho, que era uma casa de espetáculo em círculo, e esse círculo era dividido num quadrante, e cada um desses quadrantes tinha uma cena da Bonezinho Vermelho, da Chapeuzinho Vermelho. Então ela girava como se fosse um carrossel, e as figuras estavam estáticas, estavam paradas. Então o Lobo Mal só tava com a cabecinha de fora assim da árvore, assim, ó, na primeira cena. Depois ela girava, já era uma outra cena. Girava, já era uma outra cena. Girava, já era uma outra cena. A outra casa de espetáculo que ela fez era um baú que tinha um tecido assim que saía por esse baú. E lá dentro você percebia que esse tecido fazia parte de um grande vestido de uma senhora, de uma velha. E essa velha não falava nada, só tinha uma música triste, mas que você era envolvido pelo olhar do boneco, pela movimentação da mão. E aí depois essa senhora abaixava e a cabecinha dela tinha um barquinho, aí você só via o barquinho. E aí muitas coisas passam na sua cabeça ao ver uma cena como essa. Então, pode falar, Graciela. Sí, lo que pasa es que hablando como de los personajes, como de la construcción de los personajes también que estaba hablando antes, tratar de no hacerles tanta movilidad, porque como, por ejemplo, yo antes le hacía movilidad en las piernas a los personajes y el personaje finalmente bailaba dentro de la caja. Entonces ese puede ser un distractor también para lo que tú estás presentando. Por ejemplo, este es uno de los personajes que había hecho anteriormente y claro, yo en mi afán de hacer algo así más, como más titiritesco, ¿cierto? Le puse movilidad a las manos, a sus piernas, pero claro, también fue un distractor porque no lo podía manipular bien. Entonces después eh, hice este personaje, que ya este personaje tiene una sola manipulación, que es la manito, y ya sus pies están en posición recta. Entonces, de igual forma, uno le puede hacer el movimiento de caminar, no necesariamente caminando, Aham. ¿entiendes? Entonces, para que no tengan problemas con la construcción de los muñequitos, porque claro, se le puede dar movilidad a ciertas articulaciones
pero igual eso va a depender de cómo, de lo cuánto dure tu obra, si es necesario que tenga tantas articulaciones para presentar el personaje. Bueno, eso. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É, vale lembrar que o boneco que entra em cena, ele tem que estar em vida o tempo todo, né? A gente não adianta colocar um boneco e aí esquece ele, aí eu venho e entro com outro boneco, esqueço ele, aí tem um terceiro boneco, boneco parado, ou ele tá morto ou ele tá dormindo, né? Você tem que ficar atento com todos esses bonecos que a gente vai animar em cena. Então imagina, eu boto um boneco que tenha várias movimentações. Só que aí eu preciso das minhas duas mãos para fazer ele funcionar. Aí eu tenho um outro boneco que tem uma contracena. Aí eu deposito esse aqui e pego o outro para fazer. Não tem como, né? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa pensar nesses bonecos que são acionados e são retirados, ou que ele pode ficar descansando, né, num certo local e que você pode só dar um tapinha que ele mexe, ou uma movimentação do corpo que ele mexe. Então é sempre pensar muito nessas questões, porque eu já assisti espetáculos de teatro lambe-lambe que a pessoa entra com o boneco e deixa ele, e aí entra com outro boneco, e aí de repente esse aqui acorda, sabe? Toma vida. Parece que morreu há poucos minutos e aí toma vida depois. E aí isso, para mim, me distancia da obra. Eu meio que perco um pouco o interesse da sequência, né, do que vai vir, do que ele quer mostrar, porque a animação, a manipulação, a gente tem que pensar nela o tempo todo, porque o teatro Lambe-Lambe, é só você e você. A luz quem vai fazer é você, a sonoplastia é você, os bonecos é você, a casa de espetáculo é você, a não ser que você contrate alguém para fazer para você. Mas de qualquer forma é você que vai ter que tirar o dinheiro para pagar. Então é você e você. Então é pensar, eu tenho duas mãos, então como que eu vou estar pensando essa movimentação? Eu mudo o cenário, então o cenário está do lado esquerdo, então eu tenho que pensar que nesse momento o boneco tem que vir para o lado direito. Então como eu faço? Ah, nesse momento da música, eu faço essa troca. E nesse mesmo momento eu troco a luz. Entende? Então, tipo, por isso que as casas de espetáculos que a gente tem que fazer, a gente sempre tem que colocar tudo muito ao nosso alcance. Vocês viram semana passada o que o Yoga fez com aquela casa que ele não vê a cena. Ele sabe onde está tudo. Tudo. As movimentações têm que estar na cabeça da gente para que a gente, na hora de troca, não erre. Beleza? É, O meu origami do Asas para o Mundo tem partes que eu fico olhando o espectador, eu consigo ver os olhos do espectador. E eu nem eu já faço aquele origami, dobrando e dessa eu olhando para lá, né? vou fazendo, não tem necessidade mesmo, você vai pegando o tempo, e tem um momento que precisa de uma mudança de luz, então um dos personagens sai de cena para mudar a luz e o outro vai indo embora com o barco, né? Então a pessoa está vendo a cena ali e eu tenho esse tempo com a outra mão para fazer essas mudanças, né? Precisa pensar desses cortes, né? Na Eu dramaturgia. gosto de tá bem concentrado na cena ali. Inclusive, eu ouvi aqui da Denise, que tem gente que fazendo a animação e fica olhando pro nada, assim, sabe? E a coisa acontecendo, parece que não tem um interesse. Sabe quando tá na Não, obrigação? Então, não, tem que. isso.
que essa Você já viu isso sintonia com também, o né, Lu público Rosa? é bacana. É, a sintonia com, assim, até eu acho que se me filmarem fazendo, vai ser muito engraçado, porque eu dou risada aqui, é o aniversário, eu fico aqui rindo, que eu estou no aniversário também ali. Essa relação viva com, não assim, estou fazendo, não é estou fazendo. É frase da Denise, né? No Lambe Lambe pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Exato. E é lógico que a gente vai estar na rua, por exemplo, apresentando, tem que estar aqui na cena, mas de vez em quando dá uma olhada, se alguém está chegando, se alguma pessoa. Porque muitas vezes a gente está apresentando, tem alguém que chega e pergunta, e aí você não tem como responder porque você está ali na cena, você dá um aceno para a pessoa para esperar um pouquinho, ou tem alguma criança que está encostando demais na outra que está assistindo, e aí às vezes você tem que dar uma olhada e falar para que ela distancie um pouco ou que espere a vez, algo nesse sentido. Mas eu gosto muito que a gente fique envolvido na coisa, assim, porque é chato, fica parecendo por obrigação. É, falta um minutinho para encerrar essa segunda parte e, e a gente retorna para a gente fazer os finalmente agora da terceira parte nossa, tá bom? Que ainda tem o John o Wellington para a gente conversar. E é isso. Já já a gente volta. Programa. Ô, John, tudo bem, meu querido? Como é que tá os trabalhos aí? Tem avançado? Oi, John, me ouvindo? John, John, não? Não, não tô ouvindo. Oi, oi. O microfone tá ligado, agora tá desligado, mas não tá pegando o som. Tá ativado, mas não tá chegando. Não, ainda não. Se você tiver tiver algum avanço, alguma dúvida, você manda pra gente lá no grupo, tá bom? Então, é isso, gente. Hoje, como a gente está começando a falar sobre o bonecos, animação, eu gostaria muito que a gente lembrasse da nossa aula da semana passada, que o Olga mostrou, um pouco que a Lu também mostrou hoje, eu também comecei a mostrar, para que vocês percebam por onde vocês querem que as animações aconteçam, né? Por onde vai inserir as mãos. Eu quero que o meu boneco, ele não. Eu não quero que o público veja a minha mão.
Ah, então eu vou fazer de uma forma que a minha mão vai estar escondida. Então vai ser um boneco de vara, um boneco de sombra. Aí então o boneco de sombra vai ter que ter uma vara para que a minha mão não apareça na sombra. Então é preocupar com isso. Preocupar também com os cortes, né? Ah, o boneco ele tem que ficar estacionado, guardado para ele não cair. Preocupar muito com isso também. E no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai me chamando no PV. Não preocupe, eu vou responder vocês um por um. E aí a gente vai conversando, sobre o processo. Pode falar, Graciela. Justo que había visto como un teatro de sombras que tenían, quería como dar una sugerencia para manipular. Eh, Voy a mostrar. Es que tengo unos trabajitos acá. Eh, bueno, este es un trabajo de sombra que tiene la varilla atrás, ¿cierto? Va como directo. Entonces la varilla puede jugar porque se puede balancear hacia diferentes lugares. Se pone el masking de un lado y se pega en la varilla y luego se pone el otro masking y ahí da la movilidad para que no se vea la mano, si es que no quieren que se vea la sombra. Porque si uno la pone de esta forma, por ejemplo, que esta es otra forma de varilla, claro, ahí uno tiene que jugar como con ese piso porque, bueno, uno en los títeres o en la función que uno haga, uno tiene que tener un piso. Y entonces en el piso, por ejemplo, se va moviendo el muñequito. Si uno lo sube un poco de ese piso, claramente se van a ver las varillas si están hacia abajo, pero cuando están atrás las varillas ya no se ven y la mano tampoco se ve. No sé si me entienden. Sí, ya. Perfeitamente. Muito, muito bom. Captou aí, Zé Brau? Muito bom, né? O exemplo. É, é isso. Semana que vem a gente retorna para falar mais sobre bonecos. Vamos mandar fotos lá no grupo para a gente ir já guardando. E também fazer os nossos portfólios, tá bom? Para que a gente possa sempre guardar os nossos caminhos aí por onde a gente passou. Pegar uma caixa um latão de óleo e aí depois transformar numa casa de espetáculo. Se eu não tirei foto lá do início, eu não vou ter como mostrar para alguém como era, né? Então é importante demais a gente guardar o processo, tá bom? Gente, agradecer novamente vocês a presença. Semana que vem a gente volta às 2 horas da tarde, horário de Brasília. E a gente vai conversando no PV. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.